Nesse momento que a gente vive hoje em dia, com o advento das telas, em que tudo está ao alcance ali de um clique, a gente consegue respostas muito rápidas, a gente consegue preencher o nosso tempo de forma muito fácil, né? Por exemplo, com o celular, com os eletrônicos, o tablet, né? Gera muita dúvida nas famílias com relação a alguns comportamentos da criança, né? Será que essa dificuldade que meu filho tá de fazer uma lição pode ser um TDAH? Uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar quando a gente tá falando do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é que a gente tá falando de uma alteração de neurodesenvolvimento, né? O que isso quer dizer? É algo, né, vou dizer assim, entre aspas, que vem de fábrica, não é algo adquirido, né? É lógico que nossas habilidades de manejar nossa atenção, também o comportamento, a hiperatividade, ela vai se desenvolvendo ao longo da vida e se a gente é estimulado para desenvolver isso de forma melhor, a gente vai fazer isso com mais qualidade. Pensando que é uma alteração de neurodesenvolvimento, a gente sabe também que ele é pervasivo, né? O que eu quero dizer com isso, né? Ele precisa acontecer em múltiplos contextos, né? Então não dá para ser aquela dificuldade que acontece ou só em casa, ou só na escola, ou só no momento de fazer lição. A gente vê isso acontecer em várias funções do dia a dia. Né? E outra coisa que é importante a gente pensar, que essas habilidades de atenção e de regulação da impulsividade, elas variam ao longo da vida. O que a gente espera da atenção de uma criança pequena é muito diferente do que a gente espera da habilidade de atenção de um adulto. Não é à toa, né, quando eu falo sobre isso, eu dou o exemplo dos livros, né? Um livro para uma criança pequena é um livro geralmente curtinho, com muita imagem, né? Porque para essa criança ter atenção nisso, é importante ter o estímulo dessa forma. Para um adulto, a gente já espera que ele consiga ler um livro um pouco mais longo, sem imagens. E também pensando nisso, a gente vê as formas, né, como essas dificuldades de atenção e de hiperatividade e impulsividade podem aparecer ao longo da vida. Em crianças muito pequenas, às vezes a gente vê aquela dificuldade extrema em conseguir se envolver em brincadeiras e permanecer nelas, né? Então aquela criança que às vezes vai pulando de brincadeira para outra brincadeira, né? Então não consegue se envolver em algo que tem um início, meio e fim. Né? Do ponto de vista da hiperatividade, às vezes é aquela criança, né, que parece um furacão, que às vezes os pais falam, ai, parece que tá ligada no 220, que não para quieta. Daí, por exemplo, vai chegando ali o horário de dormir e parece que não desliga. Né? E do comportamento de impulsividade, a gente vê, por exemplo, aquela criança, quando pequena, que não tem muita noção do perigo, né? Então, às vezes, é aquela criança que corre pra rua sem nem ponderar antes se tem, por exemplo, se está passando carro e acaba se expondo a situações de risco. Em crianças um pouquinho maiores, né, a gente vai vendo um componente da desatenção aparecer mais, por exemplo, do ponto de vista pedagógico. Então, aquela criança na escola que tem dificuldade ali em prestar atenção na sala de aula, que frequentemente os professores sinalizam como aquela criança que fica no mundo da lua, né? Que tem dificuldade de permanecer sentado na aula pelo período ali que se espera. Tá? E a gente vê em outros momentos, por exemplo, no adolescente, a adolescência em si, a gente já vê um pico natural de impulsividade. Adolescentes que têm o TDAH, talvez essa impulsividade se intensifique nesse período e muitas vezes podendo oferecer exposição a situações de risco. Né? Com relação à desatenção, a gente vê essa dificuldade de administrar, de se organizar com relação às funções escolares. A gente vê o adolescente, ele começa a ter mais demanda na escola, então é prova, trabalho, lição de casa. E outra coisa importante é que nesse período a gente já espera que o adolescente ele adquira mais autonomia, como por exemplo organizar o quarto, se arrumar para ir para a escola. E quando a gente fala do TDAH, a gente vê que pode existir uma dificuldade do que a gente chama de função executiva. Então são essas habilidades que a gente precisa para administrar nossas funções do dia a dia. Então, a gente sempre precisa observar, né, quais que são as características que a gente espera para uma criança naquela idade, né, e quais as diferenças que essa criança apresenta, se isso se apresenta em vários contextos, né, e sempre a importância, né, de quando há dúvida se passar com um profissional para auxiliar nessa investigação.